Estamos começando com um webinar sobre um tema muito atual. O tema trata do fim do voto de qualidade no CARF, e é exatamente esse tema que nós vamos questionar. Ou seja, é o fim do voto de qualidade no CARF? É Luciano Bernard falando aqui, presidente executivo da instituição. Gostaria inicialmente de agradecer muito pelos professores que estão participando, professor Luiz Eduardo Chueire, professor titular da USP, professor do IBDT e também professor da BD Const. Seja muito bem-vindo, professor, obrigado. Professor Walter Lobato, professor da ABADT, também professor da UFMG. Professor, muito obrigado pela sua presença. Professor Leonardo Branco, que é conselheiro do CARF, do IBDT, professor do IBDT e também da ABD Const. Faço uma menção especial ao nosso quarto participante, aliás, o quinto participante, o doutor Laércio Uliana, que é conselheiro do CARF e também é coordenador adjunto da pós em Direito Tributário e em Direito Empresarial da ABD Const. Bom, o tema de hoje é um tema, como eu disse, bastante importante, e nós vamos tratar de algumas questões relativas a ele, especialmente não só dos efeitos, mas também como as causas, o que levaram especificamente a fazer com que houvesse não só a mudança do paradigma, mas também uma reação que já nós verificamos, inclusive reações dos próprios fiscais que já têm se organizado, para que possam fazer alteração novamente, para que possam revogar a lei. Vimos essa semana que passou aí, a Unafisco já se pronunciou e já conseguiu incluir numa medida provisória, que nós vamos falar depois qual é, uma medida provisória que está em trâmite, o retorno do voto de qualidade. Bom, para falar um pouquinho sobre o tema e para fazer a introdução sobre ele, eu passo a palavra então ao Dr. Laércio Uliana. Fique à vontade, Dr. Laércio. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Uma enorme satisfação estar aqui com todos os professores, o professor Chuei, o professor Walter, o professor Leonardo. Uma enorme satisfação falar com esse tema tão relevante. E também já vejo aqui que vários amigos, conselheiros, advogados estão participando da nossa live. Bem, falando rapidamente sobre o voto de qualidade, sobre o fim do voto de qualidade, se é o fim, que veio com a Lei 13.988, no seu artigo 25, que estabelece lá no artigo 19, que passa a vigorar que, em caso de empate de julgamento, processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade. É importante fazer uma pequena contextualização que, antes da Zelotes, aparentemente não tinha grandes problemas em relação ao voto de qualidade dentro do CARF. Um ou outro sempre não gostava, porque não era exercido, mas no 2015 para cá, observa-se por uma estatística oficial do próprio CARF, que começa em 7% aplicação do voto de qualidade para aquelas teses que já estavam acomodadas, que houve um reviravolta das teses, até chegarmos aos 3% hoje em dia. E na hora que você vai verificar também, pela própria estatística do CARF, 30%, desses votos de qualidade, 70% é pró-fisco e 30% pró-contribuinte. Mas daí que a comunidade começa a discutir que o problema do voto de qualidade não são nas turmas ordinárias, ou chamadas turmas baixas do CARF, mas sim em relação à Câmara Superior. Estão me ouvindo melhor? Falou que está baixo o volume. Pronto. Vou falar mais de perto. Então, daí a comunidade começa a reclamar o quê? Que o problema do voto de qualidade hoje encontra-se na Câmara Superior, que a maioria dos votos são pró-fazenda e os raros votos pró-contribuinte, em sua maioria, são apenas para a admissibilidade do recurso especial e não em relação ao mérito. E isso é um dado que a gente não sabe mesmo. Daí, a partir daí, começa a verificar que houve um exagero. Daí, por conta disso, a sociedade toda, ela pega, ou boa parte dela, repudia isso e faz aprovar a nova redação do artigo 19E, que não terá mais o voto de qualidade. Mas daí, os questionamentos que ficam. Será que não existe mais voto de qualidade mesmo? Sempre vai ser pró-contribuinte?
Ou tem alguns casos aqui, que alguns já me perguntaram, é aplicado apenas alguma parte dos julgados, pedido de restituição, compensação, quando houver empate, como que fica? Questões aduaneiras, como que fica? Então, basicamente, seria isso. Vou passar a palavra diretamente ao professor Leonardo, faça suas introduções e depois os demais professores. Mas daí, como que fica isso? Determinação da exigência do crédito tributário. A exigência do crédito tributário são todas as matérias ou quais são? Seria basicamente isso. Obrigado. Laércio, só um minutinho, professor Leonardo, só um minutinho. Apenas em relação à organização do evento, para instruir como vai ser, para deixar claro como será, e já sobre a organização, eu agradeço especialmente ao professor Laércio e ao professor Leonardo, que se dedicaram bastante à produção do evento. A organização vai ser da seguinte forma: os nossos professores terão 10 minutos cada um para fazer uma explanação inicial sobre o tema, né, sobre a sua fala, uma fala livre, e depois de terminados esses 30 minutos, então nós teremos algumas perguntas e discussões entre os moderadores e professores, né, ou levantadas até pelos próprios professores. Então, professor Leonardo, por favor, fique à vontade. Bom, muito obrigado. Prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, o Dr. Luciano Bernardo, da Belecons, o Dr. Laércio, meus colegas do CAF, pela iniciativa de promover esse encontro. E o bom é que nesse horário a gente não vai concorrer com a live de nenhum sertanejo, nem da Sandy Júnior, né? Então, parabéns em dobro pela escolha estratégica. Eu me sinto honrado de participar desse evento. Eu quero dizer que eu tenho consciência que é uma ousadia ter aceitado o convite para estar ao lado desses juristas, com o professor Walter Lobato, que é presidente de uma das mais importantes e influentes associações de direito tributário do país, além de alguém muito querido por todo o meio tributário, e com o professor Luiz Eduardo Schweik, que é o meu professor, a pessoa com quem eu aprendi a dar aula como monitor da graduação. Eu tenho, ao lado do meu orientador, evidentemente, o professor José Maria Rudra, como um exemplo de acadêmico, alguém apaixonado pela sala de aula, pelo ofício que ele escolheu, que eu admiro e por quem eu tenho muita gratidão. Então, é só registrar aqui que o professor Schweik acabou de lançar o livro Manual de Tributação Direta da Renda, que ele escreveu em coautoria com o professor Roberto Quiroga, e eu não tenho como expressar meu orgulho de ter sido monitor na disciplina da graduação da USP, que deu origem ao livro, ao lado de inúmeros monitores, Alexandre Evaristo, Gustavo Haddad, Fábio Boza, entre outros. O livro já nasceu adaptado para essa época de distanciamento, porque ele é digital e ele está disponível para download no site do IBDT. Bom, feito esse jabá, existem muitas questões envolvendo essa lei, a Lei 13.988, e eu não vou tratar delas aqui como conselheiro do CAF, eu evidentemente não falo pelo órgão, realmente eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas como alguém interessado na matéria, e eu quero dizer aqui que a minha colaboração, ela tem um sentido bastante específico de interpretação, que é aquela do ponto de vista do aplicador. Antes, eu queria falar sobre como essa norma ela precisa ser recebida no ordenamento, porque, primeiro, é uma medida provisória, ou seja, tem como requisito relevância e urgência. Eu conheço a posição do professor Schweik sobre esse assunto. Só desculpe interrompê-lo um pouco, professor Leonardo. Luciano, o pessoal está comentando que não estão escutando praticamente nada a fala. Será que não é o caso de reiniciar novamente? Está muito baixo. Não, o Edson, eu já conversei com ele aqui, o nosso técnico, ele já está trabalhando para levantar, nas plataformas mesmo, tá? Dentro do programa aqui, eu tô escutando vocês bem, e eu creio que vocês estão me escutando bem, mas acho que na hora da transmissão, nós estamos no Google Meet, na hora que nós vamos transmitir para o YouTube e as outras plataformas, está baixo, ele já está trabalhando com esse aspecto. Acho que, Edson, se você puder já nos dar um ok aí, se você já trabalhou, já mexeu ou não. Eu estou ajustando aqui, mas como seria o pessoal que está online, para aumentar mais o volume no celular ou no computador, aumente mais, ou coloca um fone, testa com fone, às vezes. Tá, mas eu estou ajustando aqui. Tá, mas você conseguiu aumentar aí, só para ter certeza? Porque eu acho que eles já devem ter feito isso. Já, estou fazendo a equalização aqui, agora só falta fazer os testes. Mas okay. Pode continuar. Perfeito. A gente continua?
Pode continuar, por favor. Deixa eu Tentei aproximar um pouco, não sei se vai melhorar. Bom, enfim, eu vou continuar. Minha posição aqui é no sentido de que o artigo, ele que foi inserido, ele simplesmente não conversa com o texto da proposta. Ele foi incluído, na verdade, de uma maneira completamente assodada, no meio da maior crise que a nossa educação já viu, por uma votação virtual com um trâmite legislativo completamente heterodoxo. Aí tem uma emenda aglutinativa aqui que criou uma matéria que ela não tinha absolutamente nada a ver com as emendas que ela buscava aglutinar. E aí nós temos aquela lei complementar número 95, que já tem mais de 20 anos, que está sendo completamente desrespeitada, e temos a posição do Supremo Tribunal Federal na ADI 5127, que foi muito claro a respeito dessa matéria, de ser inconstitucional inserir uma matéria completamente estranha por emenda no processo de conversão de uma medida provisória em lei, e ainda mais por emenda aglutinativa, que deveria ser algo de mero expediente. Então, tem muita gente fantástica falando sobre o assunto, o Sérgio André Rocha, o Diego Diniz, que é um grande processualista tributário, o Carlos Augusto Daniel. Mas aí vem a discussão sobre se é ou não jabuti, ou seja, se há ou não pertinência temática, e a OAB e grandes tributaristas dizem que sim, porque tanto a decisão administrativa como a transação seriam hipóteses de extinção do crédito tributário. Mas essa lei buscava regrar o artigo 171 do CTN, que versa sobre transação. O voto de qualidade, ele não tem a ver com a extinção do crédito. Ele é um mecanismo de desempate que pode, inclusive, fazer o oposto, decidir pela manutenção desse crédito. Então, eu não consigo ver pertinência, mas isso é uma coisa que o Poder Judiciário vai precisar decidir. E agora, até lá, a gente vai ficar em uma situação que as decisões que tiverem empate, elas vão ficar numa penúria, numa precariedade, e quem perde com isso, na verdade, é a segurança jurídica. Agora, a minha contribuição vai ser aqui no sentido de aplicação. Então, o que a gente pode pensar é que aquele argumento de que esse dispositivo ele veio com a ideia de beneficiar o pequeno contribuinte é extremamente contraditório, porque, na verdade, o pequeno contribuinte foi alijado do CARF, porque os créditos de até 60 salários mínimos vão deixar de ser da competência do órgão. Isso não tem um impacto imediato sobre as turmas extraordinárias, que estão tendo um desempenho extraordinário com relação a reduzir o acervo de processo, porque tem um estoque, mas ele veda o acesso ao duplo grau para discussões que são de pequena monta. Agora, para além dos muros do CARF, existe aquele difícil equilíbrio de pratos que nós tínhamos, que ele foi perdido. Aquele pacto silencioso que nós tínhamos, no sentido de que o empate ele operava em favor do fisco, mas que a decisão favorável ao contribuinte ela ungia a palavra final da administração de intangibilidade. E isso se perdeu. Essa ideia de que o fim da paridade de armas poderia autorizar a Procuradoria a ingressar com uma ação anulatória, ela não tem sentido. Porque o artigo 45 do Decreto 70.235, ele continua em vigor. Mesmo que fosse revogado, o acesso ainda estaria bloqueado por outros motivos. Por quê? Esse artigo ele é só pedagógico. Na verdade, o CARF ele funciona como expressão do Poder Executivo que está atuando em uma função jurisdicional atípica. Então, se a administração entende que o tributo não é devido, existe aqui uma preclusão lógica. Porque, senão, nós vamos frustrar a confiança do contribuinte numa situação extremamente esquizoide, porque aqui opera aquele venire contra factum próprio. Tem gente falando em ação popular, e nós já tivemos isso no CARF, não deu certo, não pode dar certo, e esse tipo de atitude legislativa, como eu disse, assodada, descoordenada, leva a situações como essas. Mas eu gostaria de registrar aqui que os conselheiros da representação dos contribuintes, eles não estão lá para defender os contribuintes. Eles têm um dever de imparcialidade. Então, seria o mesmo que acusar um juiz nomeado pelo 5º Constitucional de promover os interesses da sua classe depois de ser nomeado. Então, o que existe é uma formação. Quando a gente entra, o cachimbo já fechou a bocatória. Mas esse é o vício da formação, é o engajamento profissional de que fala o professor João Adeldato, não da ética. E é por isso que nós vamos nos aproximando, os conselheiros do fisco e do contribuinte, conforme nós vamos nos conhecendo.
E essa é a grande riqueza do CARF. E eu li textos publicados recentemente na imprensa de gente muito preparada, gente inteligente, que dizia que agora haveria a legitimação da sonegação, que sugeririam uma manipulação das confederações sobre os conselheiros. Eu não vou entrar nesse assunto, mas ler aquilo causa uma tristeza muito grande. Eu tenho para mim que esse tipo de insinuação, que é feito de modo genérico, é irresponsável. Não ajuda em nada, porque soa como revanchismo. E essas pessoas elas devem ter escrito isso num momento de paixão, porque seria dizer que os julgadores são coniventes, são parciais. E eu digo que, desde as Zelotes, o que mais se busca são meios para garantir a transparência. As confederações não sugerem nada. Eu não tenho notícia de ninguém dos contribuintes que tenha deixado de ser reconduzido por ser fiscalista. Isso não existe. Então, eu quero dizer que tanto a gestão do Dr. Barreto como da doutora Adriana têm buscado fortalecer institucionalmente o CARF. E eles merecem todo o elogio da sociedade nesse ponto. Inclusive, do ponto de vista de redução de estoque, de automatizar a distribuição dos processos, de promover controle de qualidade, de trazer regras claras de conduta. Então, é dever da sociedade civil reclamar sim do CARF, criticar as coisas, mas isso não. Então, a minha impressão pessoal é que tanto as confederações como o CARF têm interesse em apurar qualquer desvio. E eu espero de coração que essas denúncias elas não sejam levianas, porque a ética é uma coisa muito importante para muita gente que está lá. E gente que eu abro as portas da minha casa para receber, porque eu respeito. Então, nós temos um órgão técnico com julgadores imparciais que estão ali para desenvolver um trabalho sério e que sabem a importância daquilo que eles estão fazendo. Mas, a partir de agora, eu não quero mais fazer afirmações, eu quero fazer perguntas, porque a Inês é morta e, salvo se ela for ressuscitada, né, por outro jabuti, nós temos esse texto para usar. Então, no primeiro lugar, primeiro, a norma pode retroagir, porque parece que não. E por quê? Porque ela é processual. Mas isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, nós temos o artigo 14, que fala da aplicação imediata do CPC, e não retroativa das normas processuais. Né? Então, para essas pessoas que defendem essa posição, essas pessoas que eu tenho lido com entusiasmo, a exposição de motivos remeter ao artigo 112 do CTN não torna essa norma material. Mesmo porque ele nem se volta a essa situação. Agora, outras pessoas têm dito que se trata de um direito superveniente. Mas, para mim, não sei, ao menos no primeiro momento, parece que a superveniência ela é aplicável para o fato gerador, em benefício do contribuinte, para direito material substantivo. Enquanto que aquela norma processual ela é aplicada a partir desse momento. Por quê? A decisão já proferida ela seria um ato jurídico perfeito. Né? Eu gostaria de saber se os professores concordam ou não com isso, porque, para mim, parece claro que a norma se aplica apenas também no âmbito federal, e é que se trata de uma norma processual. Em segundo lugar, lendo o artigo, o dispositivo ele determina que a decisão ela é favorável ao contribuinte no empate do julgamento na determinação do crédito tributário. Agora, a competência do CARF, apesar de parecer, ela não é só tributária. Né? O que nós chamamos de lei de execuções fiscais é, na verdade, uma lei de execução da dívida ativa. Então, o artigo 2º da LEF, ele é textual, porque ele diz que a dívida compreende o crédito tributário e não tributário. Então, eu não sei, parece que o legislador escolheu um caminho. Não é a interpretação tacanha do intérprete, porque isso, a decisão, ela não fica a seu talante. Desculpe, não é uma interpretação caolha. Né? Então, aplicado a multas aduaneiras, a medidas antidumping, será que nós temos aqui a aplicação desse dispositivo, quando a lei fala em créditos tributários? E aí nós temos uma questão, né? Será que caiu uma multa de qualidade para eles? Porque eu aprendi com o professor Ricardo Bassaldua que é possível se falar em aduana sem imposição tributária. Mas quando a questão tributária tem repercussão sobre a determinação do tributo, então aí tudo bem. Se trata de um típico caso de aplicação dessa regra. Então, regras de origem, classificação fiscal de mercadorias, tudo bem. Mas uma multa... Agora, se for essa a posição do aplicador, eu não estou falando que é a minha, né? Aí vem uma segunda pergunta. Se a gente entender que o parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 7235 foi revogado,
que é aquele que falava sobre voto de qualidade, nestes casos de multa aduaneira ou medidas antidumping, qual deve ser o critério de desempate? Né? Porque isso é uma questão prática que os conselheiros vão precisar debater. Uma multa aduaneira de 4-4 não aplica a redação nova. Como desempata? Em terceiro lugar, outro ponto que muito provavelmente vai causar uma discussão é a interpretação daquele trecho, processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. Se o crédito é crédito, do ponto de vista do Estado, parece que isso não se aplica para os pedidos de restituição. Mas e os de compensação? Porque se eles controlam crédito e débito, seria possível dizer que é o típico caso de uma determinação do quantum debeatur? Seria esse o caminho correto? Então, aplicar a qualidade para pedidos de compensação, mas não para de restituição, e aí eu volto duas casas. Né? Havendo empate em restituição, qual critério nós usamos para decidir, para solucionar, para evitar o non-liquid? Em quarto lugar, uma decisão, uma discussão, né, que tem surgido quanto às decisões, é aquela referente aos embargos. Porque, vamos imaginar um acórdão que está empatado, decidido por qualidade, e que tem embargos pendentes de apreciação. Até que ponto ele pode ter um efeito infringente indireto? Porque eu ouvi alguns dizerem que o caráter integrativo dos embargos vai fazer com que a aprovação do novo acórdão vai fazer com que aquela nova regra se aplique, invertendo o placar anterior. Eu acho essa discussão bastante complexa. Eu não sei se a resposta está no caráter integrativo dos embargos, mas talvez no efeito infringente, quando se altera o próprio direito substancial em discussão. O caráter integrativo ele não deve ser suficiente, porque, imagina, sanar uma obscuridade simples, que não muda em nada a decisão. Por exemplo, a ementa saiu com PIS, mas era COFINS. Isso inverte o resultado do julgamento? Isso não parece razoável. E razoabilidade processual, ela está no artigo 2º da lei do PAF. Mas vamos pensar no caso mais fácil de embargos. Mais fácil. Todo mundo aqui, eu acho que vai pensar no caso mais claro, que é o da omissão. Então, quando o colegiado ele comata aquela lacuna e produz um empate, é possível dizer que, nessa matéria, nós temos um resultado que deve ser favorável ao contribuinte, ou uma atuação e uma omissão em sede de embargos declaratórios. Agora, vamos pensar numa situação hipotética muito esquisita. Imagina uma turma julgando insumos, inúmeros insumos, e alguns foram decididos por qualidade, mas o relator esqueceu de decidir sobre um. O contribuinte ou a fazenda, eles vão opor embargos, apontar a omissão, e sob o idêntico critério, sob a mesmíssima composição, o resultado é igual, 4-4. Mas o resultado é outro. Então, com uma mesma decisão, com o mesmo placar, nós vamos ter um lado meio esquizofrênico dessa decisão. E a fazenda e o contribuinte vão fazer o quê? Embargar agora por contradição? Né? Então, para levar à conclusão já o meu comentário, né? Fala-se muito em pressão sobre os conselheiros dos contribuintes para decidir sobre todos esses aspectos, né? Quero só dizer que essa responsabilidade sempre existiu. A gente relata casos de bilhões de reais, valores que algumas varas cíveis não vão alcançar durante toda uma vida dedicada à magistratura. A seleção dos conselheiros, ela passa por um escrutínio público. As indicações das confederações, elas são levadas por uma lista tríplice. Ela é submetida a um comitê de seleção, desculpa, é integrado pela Procuradoria da Fazenda, pela Receita Federal, pelo Ministério da Economia e pela OAB. Então, fala-se muito hoje em extinção do CARF, extinção do regime de paridade. Paridade, ela existe desde os anos 20, não dos anos 2000, mas dos anos 1900. Né? Nós teríamos o custo de um processo, um concurso público, um engessamento. É interessante porque essa discussão leva a gente a perder algo que adicionou a substância do universo jurídico. Será que os problemas do CARF têm como a única solução simplesmente a extinção de um órgão? Perceba que falam
muito que não existe essa experiência em outros lugares. Fora do Brasil não é assim. Que bom que não seja assim. Talvez o Brasil tenha algo a contribuir para esse debate. Quem melhor que um representante da iniciativa privada para falar sobre propósito negocial? Então, nós temos essas emendas hoje da Unafis, inseridas em algumas propostas, e propostas que, na verdade, tratam de outros temas. É um jabuti, talvez, querendo devorar outro jabuti. Eu só queria encerrar dizendo que esse canibalismo ele não é permitido no nosso ordenamento. Muito obrigado. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado pelas considerações. Professor Walter Lobato, a palavra é sua. O senhor tem que abrir o microfone só, professor. Isso. Desculpa. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar os meus colegas e amigos Luciano, Leonardo Branco, Laércio, professor Chueire, que tanto admiro, estivemos juntos aqui semana passada. Dizer que eu fico muito feliz, não somente pelo convite, mas por estarmos debatendo esse tema. Quer dizer, eu acho que o único caminho possível para nós ou concretizarmos esse critério que o legislador escolheu, ou buscarmos um aprimoramento do processo administrativo, é discutindo os reais problemas existentes, discutindo por que nós chegamos aqui, né? E mesmo com todo o volume de notas que foram proferidas sobre o assunto, extremamente exacerbadas, de um lado ou de outro, eu acho que esse é um caminho saudável, é um caminho democrático, é um caminho onde a gente vai poder expor os problemas criados com, então, o voto chamado de desempate, ou voto duplo, na verdade, na composição do CARF, e que trazia, sim, muitas e muitas críticas por conta desse critério adotado, né? O professor Leonardo Branco levantou tantas indagações e profundas indagações. Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo nos 10 minutos, mas eu quero fazer só uma introdução do que eu penso sobre o assunto, né? Primeiro, a gente tem que separar um pouco o real problema, então, causado pelo voto duplo e por que essa reação legislativa, na minha visão. Na minha visão, não só de professor, mas na minha visão de advogado. Advogado que frequenta o CARF cotidianamente e outros tantos e tantos conselhos de contribuintes dos estados e dos municípios, né? Primeiro, eu já participei de centenas de casos nesses conselhos em que o contribuinte foi vencedor por unanimidade, em que o contribuinte foi vencedor por maioria, obviamente, num órgão paritário, com votos dos conselheiros cuja origem é do fisco, né? Já participei de casos em que houve perda do contribuinte pelo voto de qualidade, mas o importante é que esses julgamentos sempre transcorreram com muita confiança entre os conselheiros. Me preocupa a exacerbação, porque num julgamento de colegiado, e os professores Laércio e Leonardo podem testemunhar isso melhor que eu, é preciso ter confiança entre os conselheiros. Confiança no relatório que é feito, confiança na forma como os fatos são expostos. Então, a primeira coisa é a gente quebrar um pouco essa ausência de confiança, esses chamados votos em bloco que foram sendo constituídos. E começou isso, ou a origem disso, no voto de qualidade, e não nessa proposta legislativa, nessa aprovação desse dispositivo legal, que sequer foi experimentado ainda. Então, eu não posso ter um pressuposto de um voto em bloco de um critério legislativo que sequer foi aplicado. Esse é um ponto que me parece extremamente relevante. Segundo, o empate ter como consequência a extinção do crédito tributário me parece uma das opções. Posso dizer que não é a melhor opção,
posso dizer que é a opção mais radicalizada no pêndulo que agora vai para o lado dos contribuintes, mas eu não posso dizer que essa não é uma opção. É uma opção histórica, cujo nome, né, Minerva, advém desse julgamento histórico. Posso dizer que é uma opção que já é adotada em outros tantos tribunais, inclusive na seara penal. Existem critérios, por exemplo, diferentes no STJ, no Supremo. Posso dizer que é uma opção. Posso não concordar com a opção, mas é uma opção que foi tomada pelo legislador. Como eu ouvi do professor Schwerer recentemente, pode não ser esse o fim, e sim o começo para discutirmos. E o que nós temos que discutir quanto ao mérito dessa questão, porque não é simplesmente aprova um dispositivo, depois usa-se um jabuti, e aí vai se competir qual o tamanho, qual o maior jabuti, se o jabuti que aprovou e o jabuti que está tentando revogar. Nós já temos aí duas emendas aglutinativas, uma tentando revogar e a outra tentando dar fim à paridade, né? E aí nós vamos medir o tamanho do jabuti. Eu posso, eventualmente, discutir isso, mas é preciso discutir por que nós chegamos aqui. E nós chegamos aqui, na minha visão, por dois motivos. O primeiro motivo, e que eu bato sempre, e que não chegaríamos se o CARF não fosse um órgão tão importante e se os conselheiros não fossem conselheiros tão técnicos e se as discussões tributárias não fossem tão profundas. Nós só estamos discutindo aqui pela importância do CARF. E qual a origem disso, ou o que atrapalhou, por que nós chegamos até aqui? Por primeiro, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF adotou uma composição diferente. Após essa composição diferente, em que ela não se comunicava com as câmaras baixas, como deve ser, não havia oxigenação das câmaras baixas. Isso nós não estamos dizendo agora, isso foi alertado por vários professores à época da mudança. Como não havia essa oxigenação, a Câmara Superior mudou a sua forma de compor, e eu não estou aqui colocando nenhum tipo de suspeição nisso, estou dizendo fatos históricos. E, a partir disso, mudou radicalmente a jurisprudência do CARF. Não houve, naquele momento, uma preocupação com a segurança jurídica. Eu sempre cito um caso, quando eu falo sobre essa mudança jurisprudencial, que é um caso real. Um cliente me procurou pedindo que o nosso escritório estabelecesse um plano, uma pesquisa sobre como fazer um plano de PLR com risco zero. Eu quase dei a resposta de que aquele era um parecer impossível. Mas, como ele queria, nós passamos a fazer uma profunda pesquisa, e fizemos isso também no ágio, uma profunda pesquisa nos acórdãos, não somente das câmaras baixas, mas na Câmara Superior, estabelecendo os critérios adotados pela jurisprudência para um plano de PLR com risco zero. Afinal de contas, como todos estão dizendo agora, sejam os conselheiros indicados pelo fisco, sejam os conselheiros indicados pelas confederações, que o CARF estabelece critérios, que já é um avanço, que não se dizia isso. Mas fizemos, então, o parecer. Meses depois, essa jurisprudência é radicalmente alterada. Vejam, senhores, eu tenho uma empresa que me pediu um parecer em 2012, vamos imaginar. Em 2015, ela é autuada por uma nova interpretação do fisco ou por não respeitar os critérios estabelecidos pelo CARF. Em 2018, quando eu vou julgar aquele caso, o CARF muda o posicionamento. Isso não me parece razoável, já que o nosso professor Leonardo Branco levantou a razoabilidade. E foi isso, talvez esse tenha sido o principal motivo dessa insatisfação ou desse incômodo criado pelo voto de qualidade. É de que ele estabeleceu um cenário de completa insegurança jurídica. Não digo que foi proposital ou não,
mas que, de fato, se altera fundamentalmente a jurisprudência, e pior, tenho certeza que o professor Chueiro vai levantar isso, os critérios não param de surgir. A cada momento, critérios novos, para que se mantenha o crédito tributário. Então, aquela função da Câmara Superior, aquela função do CARF, que é tão importante para nós estabelecermos, de alguma forma, nós não estabelecermos, mas reduzirmos esse cenário caótico e inseguro do nosso sistema tributário, se perdeu. E é por isso essa reação, e talvez uma reação tão radical. Então, esse é um ponto que me parece fundamental. Vamos discutir se essa foi a melhor escolha do legislador? Vamos. Mas vamos dar relevância, se é que eu precisava pedir isso, a um valor da Constituição chamado segurança jurídica. O segundo ponto que eu quero levantar é a respeito dos efeitos aí já manifestados pelo professor Leonardo Branco. E aqui eu me mantenho coerente com o que eu estabeleci como premissa. Se eu entendo que essa é uma escolha, uma das alternativas possíveis para o empate num órgão paritário, eu entendo que ela só vai poder valer a partir da vigência da lei. Eu não posso querer retroagir, seja porque isso é uma regra processual, seja porque eu estou sendo coerente com uma premissa de que é uma escolha possível. E eu preciso, então, respeitar a escolha anterior, a qual eu sempre critiquei. Nós nunca demos bola ao artigo 112, né? Nós nunca demos bola a uma questão, de novo, relevante, que é se eu tenho perante a Câmara Superior de conselheiros, e aqui eu não carimbo previamente, de conselheiros designados pela União Federal para julgar processos administrativos tributários, se eu tenho um empate, não me parece possível achar que esse empate não é relevante. Não me parece possível que um contribuinte que tenha conquistado a tese que defende perante 3 conselheiros indicados pelo governo federal seja absolutamente relevante e ele vá à justiça com multa qualificada, tendo que dar garantia prévia. Nós sabemos a dificuldade de garantir, o custo de uma garantia, perante o Poder Judiciário para discutir a tese como se ele não tivesse nenhum tipo de dúvida quanto ao seu direito, então, defendido. Eu, certa feita, pedi a um juiz que se desse a suspensão da exigibilidade no mandado de segurança sobre determinada tese, porque a probabilidade do direito já estava confirmada pelos votos, então, proferidos pelos conselheiros. Então, esses 2 pontos têm que ser levados em consideração. O empate, seja de quem votou, é um motivo objetivo e relevante que deve ser considerado pelo ordenamento jurídico. E 2, nós não podemos descartar, seja qual critério for, a segurança jurídica. Isso vale para as mudanças jurisprudenciais, isso vale para a aplicação desse critério de forma retroativa. Para começar o debate, eu acho que já são suficientes as considerações, até porque eu sempre sou extremamente ansioso por ouvir o meu professor Chueiro. E se falasse depois dele, só falaria de acordo com o relator. Jamais haveria o empate. De acordo com o relator. O Walter acabou de resumir o que eu penso. Eu não posso corrigir nada, Walter. Eu tenho uma sensação muito parecida com a sua. Acho extremamente feliz a sua análise correta no sentido da causa, ou seja, esse descolamento da Câmara Superior das câmaras baixas. Não era assim no passado. No passado eram os presidentes que iam para a Câmara Superior e eles tratavam de informar as câmaras baixas que se decidiam na Câmara Superior. Então havia essa comunicação. Houve uma decisão do legislador que causou alguma espécie para nós, que é esse divórcio. Então hoje nós temos 2 mundos que não conversam e parece uma análise muito boa sua. E outra que você também acertou quando você disse sobre essa mudança, ou seja, o CARF vem legislando. Nós vimos encontrando, assim, na verdade, uma legislação atrás de outra. O pior é que é um legislador que gosta de inovar, como você mesmo disse. A gente acredita que atendeu todos os requisitos. Você teve a sua experiência, Walter, é idêntica à minha. Eu também fico frustrado quando eu faço um parecer e apresento qual é a posição da jurisprudência administrativa, digo tais e tais e tais elementos, quando de repente nós somos surpreendidos. A questão do ágio me parece relevantíssima. Estou dizendo para você,
eu estava acostumado a dizer, não, ágil, o problema do ágil é o ágil interno. O problema do ágil é quando não existe um comprador de fora. Daí você vê uma operação, não, olha, tem um comprador, um vendedor e tal. De repente não tem mais nada disso. Agora, a moda agora é tal do real adquirente. Então, o real adquirente começa... Ou seja, vão criando teses do CAF, uma atrás da outra, endossadas pelo tal de volta de qualidade, que gerou essa reação. Então, a expressão movimento pendular que foi utilizada me parece extremamente feliz, porque nós fomos ao outro extremo. Eu acho que nós vamos ter que chegar ao meio termo, mas que essa solução extrema é válida. Aí, Leonardo, devo te falar, você sustentou a inconstitucionalidade citando a DIN 5127 de 2015. Eu tive o cuidado de olhar essa DIN 5127 para verificar do que se tratava. O professor Gerd Rothman, querido Gerd Rothman, usava a expressão lex omnibus para se referir àquela lei que trata de tudo. E o caso que foi versado ali era exatamente de uma lex omnibus, ou seja, tudo estava sendo tratado nessa medida provisória e, de repente, no processo legislativo, enfiam no meio de uma lex omnibus. Essa lex omnibus, que, grosso modo, tratava do fundo X, do fundo Y, questões como essas. De repente, resolvem extinguir a profissão de técnico de contabilidade. Então, a discussão concreta foi esse. Era realmente um assunto que, eu vou dizer, não tinha nada a ver. Assim, explicitamente, é assim, extingue-se a profissão de técnico de contabilidade. Uma lei que tratava de um monte de coisas, mas nada parecido. Aqui, Leonardo, nossa situação não é muito parecida com essa. Ou seja, nós estamos numa lei tributária e estamos tratando de matéria tributária. Nós estamos numa lei que está tratando sobre uma das formas de extinção do crédito tributário e tratamos de outra forma de extinção do crédito tributário. Concordo, não trata de transação. Então, a pergunta que o judiciário vai ter que nos responder é até que ponto a pertinência deve existir ou não. Mas não me parece, assim, absolutamente dizer não há pertinência. Não é o certo ou errado aqui. Qual é o grau de pertinência a se exigir? Eu tendo a acreditar que quando existe algum grau de pertinência, não cabe ao judiciário interferir. Ou seja, uma coisa seria não ter nenhuma pertinência. Mas aqui nós estamos num espaço, quer me parecer, ainda da discricionariedade do legislador, na verdade, do legislativo, nesse caso. Então, um poder interferir no processo legislativo do outro teria que ser diante de uma clara inconstitucionalidade, incontestável inconstitucionalidade. E eu não creio que estejamos dentro disso. Então, embora tenha havido muito esperneio com relação a essa matéria, não me parece que é adequada. O outro, não, mas foi uma emenda aglutinativa, então foi colocada no último momento. Eu fico pensando, Deus do céu, nós temos 500 e poucos deputados, todos eles tiveram texto para ler, ganham para isso, e não ganham pouco, tem um monte de assessores, mas, de repente, nós partimos da premissa que são 500 iletrados que assinam, que votam sem ler aquilo que estão votando. Será que é isso mesmo? Será que esses deputados não sabiam que estavam votando? Também não me parece respeitoso ao nosso legislativo assumir que eles votam aquilo que eles não leram. Então, também não consigo aceitar muito esse tipo de discussão. Não, mas era necessário um processo legislativo pleno, com plena discussão da sociedade. Aqui é matéria interna corporis do legislativo. Eu não consigo enxergar uma inconstitucionalidade por isso, então não endosso, Leonardo, a tua visão de inconstitucionalidade. Como eu disse, para que o judiciário declare a inconstitucionalidade do processo legislativo, ela tem que ser gritante. Não me parece ter sido esse o caso. Então, voltamos. Nós temos a extinção do voto de qualidade, como eu disse, o pêndulo foi um exagero. Por quê? Eu tenho sustentado há muito que o voto de qualidade não pode manter a multa. Ou seja, no caso de empate, não se mantém a multa. E tenho insistido com isso, qualquer multa. E às vezes me incomoda quando falam, não pode manter a multa qualificada. Eu pergunto, por que só multa qualificada não pode? O 112 não faz qualquer diferença. Multa é punição. E não se pode manter qualquer tipo de punição se você tem uma dúvida. Isso é o 112. Isso me traz à questão que foi colocada sobre a retroatividade ou não, ou seja, a que momento se aplica. Sem dúvida, a norma processual se aplica doravante. Não vejo possibilidade de aplicação retroativa da norma processual. No entanto, naquilo que se refere à multa, à penalidade, eu tenho o artigo 106, que traz o princípio da lex Meteor. Então, por conta do 106, eu tenho mais um argumento para dizer que, mesmo casos já decididos com voto de qualidade que mantiveram a multa, que, para mim,
já com base no 112, deveriam ser revertidos na multa. Agora eu tenho o 106 para contribuir. Claro que tem que ser retroativo, Lex Mitchell. Se hoje é esse entendimento, tem que ser retroativo para a multa, não para o principal. Para o principal, dali em diante. Eu acho que questões interessantes que são colocadas, e, aliás, o Leonardo foi muito feliz, aquele processo que não está encerrado, mas está ainda em embargos, se aplica ou não. Aqui, Leonardo, embora comovido pela sua argumentação, eu diria, se eu comecei a fazer um processo que não está encerrado, se não está encerrado, ele, quando se encerrar, vai se aplicar a lei em vigor quando ele se encerra. Então, por mais que tenha tido o voto de qualidade, e eu não sou processualista, aqui mais uma impressão minha, mas mesmo que tenha sido voto de qualidade, no momento em que se dá por encerrado, no momento em que se dá o crédito por definitivamente constituído, eu tenho que aplicar a lei em vigor nesta data, e não na data anterior. Então, eu tendo a acreditar que se houver embargos, mesmo que de outra matéria, mesmo que não verse sobre isso, eu tendo a acreditar que no momento em que eu disser o crédito está constituído ou não, eu tenho sim que aplicar o artigo 28 da Lei 13.988, ou seja, devo considerar ganho de causa para o contribuinte. Essa é minha tendência por enquanto, claro que aprendendo com processualistas, mas eu penso que a lei se aplica imediatamente, e dali em diante, para qualquer... Não é possível aplicar um ato processual para o futuro com a lei do passado. Ou seja, só para dar um exemplo absurdo, vamos dizer que eu tivesse uma nova lei ainda que mudasse o CARF e que extinguisse o CARF e criasse um outro órgão. Eu não iria ter que ressuscitar o CARF para constituir o crédito. Ou seja, eu aplico a lei processual daquele momento, conforme for, ainda que falte um resquício, falta um nadinha, falta. Sinto muito, mas falta alguma coisa. Então, eu tenho que aplicar a lei em vigor nesse momento. Eu tendo, portanto, nos processos não encerrados, a já aplicar a nova lei. Gostei muito, Leonardo, de um texto que você publicou e que você trouxe aqui para nós, para falar sobre a permanência do voto de qualidade em matérias que não versem sobre crédito tributário. Eu confesso que eu gostei muito, porque quando eu li o dispositivo legal, eu fiquei até um pouco aflito. Eu perguntei, mas, Deus do céu, se o artigo diz que não se aplica o voto de qualidade nesses casos, mas não revogou o voto de qualidade, qual é a consequência disso? Porque, ou seja, erra quem diz não há mais voto de qualidade. O correto é dizer, continua existindo voto de qualidade, mas não se aplica aos casos de que trata o artigo 28. E você foi muito feliz nos trazendo exemplos, eu gostei muito do seu exemplo sobre direitos antidumping. Direitos antidumping, ninguém vai dizer que são créditos tributários, e, portanto, se eu tiver um caso de direitos antidumping, eu vou manter o voto de qualidade. O voto de qualidade não foi extinto. Ele apenas não se aplica a créditos tributários. A outra questão, as questões que estão surgindo também interessantes, é a questão da expressão contribuinte. Decida-se a favor do contribuinte, e nós vamos ter situações em que não é contribuinte, é um sujeito passivo, mas não é um contribuinte. O exemplo que ocorre é aquela situação em que o pagamento foi feito ao beneficiário não identificado. Então, o contribuinte não é sequer parte, quem é parte é o sujeito passivo. Então, essa é uma pergunta realmente delicada, se aplica esse dispositivo que manda decidir favoravelmente ao contribuinte, se o contribuinte sequer é parte do processo. Claro, assim, me parece evidente, se eu buscar do ponto de vista teleológico, que a intenção aqui era sujeito passivo. Mas eu tenho um termo técnico chamado contribuinte. A única resposta que eu poderia dar como conciliação é dizer que eu não consigo imaginar uma situação favorável ao contribuinte que não se estenda ao sujeito passivo. Ou seja, se materialmente se decide favoravelmente ao contribuinte, eu vou ter como consequência que o sujeito passivo não tem nada a pagar. O contribuinte está no antecedente, o sujeito passivo está no consequente. Decidir favoravelmente ao contribuinte é dizer não houve um fato gerador. E com isso o sujeito passivo nada deve pagar. Então, eu acho possível conciliar, sim. Veja, o que eu acabei de fazer foi uma interpretação teleológica. Como a partir da ideia de que o legislador queria ser mais amplo, usou um termo inadequado, contribuinte, eu procurei conciliar isso ao dizer, ora, contribuinte sempre existirá numa relação tributária, mesmo que ele não seja sujeito passivo. Decidir favorável ao contribuinte é dizer não há capacidade de contribuir,
não há fato gerador. Se não há fato gerador, não há obrigação tributária constituída. Com isso, me parece resolver essa questão. Quanto à questão daquela expressão que foi utilizada pelo nosso legislador aqui, até meio assodado mesmo, ele fala somente matérias de determinação e exigência do crédito tributário, e determinação êxito como um processo que está dos dois, da determinação e da exigência, ou se eu devo entender o e não inclusivo, basta que haja determinação para que ele esteja dentro. Por que essa pergunta é interessante? Porque mesmo nos casos de compensação, eu vou determinar um crédito tributário. Eu posso não exigir, mas eu determino. Então, na medida que sempre haverá determinação, com isso, mais uma vez, eu consigo aplicar esse dispositivo também nos casos de compensação, me parece, por enquanto. Então, por enquanto, nesse início do debate, eu acho que eu resumi a posição, que ficou mais curta da minha parte, já que os que me falaram na minha frente já disseram boa parte do que eu penso. Obrigado. Claro, desculpa, faltou. Obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado, Laércio. Que alegria estar com vocês e tudo mais isso. Imagina. Professor, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, professor Walter Lobato, também. Alguém gostaria de começar, iniciar, talvez Laércio, Leonardo, professor Walter, levantando alguma questão que ficou, que de repente... Professores, eu estou me perguntando aqui, não é nem... Realmente, acabou hoje havendo um empate em algumas matérias, como a matéria antidumping, dita pelo professor Leonardo, classificação fiscal, pedido de restituição, deve-se caminhar para o 112 ou ainda pode ter um voto, ainda se tem um voto de qualidade nesse aspecto? Essa seria uma simples ilação que eu faço. Acho que também o professor Leonardo gostaria de perguntar algo. Só um comentário, então, e uma pergunta, professor Schwery. Bom, quanto aos embargos de declaração, eu acho que a fixação deve ser sempre a do momento da declaração do resultado do julgamento, isso falando do lato sensu, e não do trânsito em julgado, né? E claramente, eu concordo que o Poder Judiciário ele deve intervir o menos possível, sobretudo quando nós falamos a respeito de matérias majoritárias. Então, as declarações contra-majoritárias são, em regra, ruins, quando a gente decide, por exemplo, o que é insumo. Né? E hoje, por exemplo, o debate sobre insumos está com dois poderes antimajoritários, contra-majoritários, Poder Executivo e Poder Judiciário. Né? O Poder Legislativo fica realmente alijado dessa discussão. Agora, se as inconstitucionalidades gritantes devem ser combatidas, eu queria saber sobre as discretas, né? Porque a proposta da Unafisco, por exemplo, de extinção do CAF, que foi inserida em uma emenda, em um projeto que fala a respeito de tributação das telecoms, ele seria uma inconstitucionalidade gritante? Essa é uma dúvida realmente. Eu acho que, de fato, nós não temos ainda o critério que o Poder Judiciário vai adotar para avaliar a pertinência, o elo de pertinência entre duas matérias, entre uma matéria inserida em um momento posterior, no momento da conversão de uma medida provisória em uma lei, e o objeto tratado pela proposta da medida provisória em sede de relevância e urgência, proposta pelo Poder Executivo originalmente. A minha pergunta seria justamente a respeito desta proposta de extinção da paridade no CARF pela Unafisco. Estaríamos diante de uma inconstitucionalidade gritante, neste caso? Só complementando, posso fazer mais uma pergunta? Acho que não. O professor Diego, ele que também foi conselheiro do CARF, fez uma pergunta aqui. Caberia a incidência do voto de qualidade para definir responsabilidade tributária? Por quê? O dispositivo só fala em contribuinte. Seriam somente essas perguntas. Bom. Fiquem à vontade, professores. Walter, quer falar? Eu posso... eu queria, antes de começar, eu recebi uma pergunta do nosso querido amigo Diego também, só para falar sobre ela, e até para esclarecer o que eu disse,
É claro que o voto, agora, a ausência do voto de qualidade não resolve o problema de segurança jurídica. O que eu quis ressaltar foi que essa vontade de mudar o pêndulo de lado surge, para mim, pelo ambiente de insegurança que foi criado recentemente nas decisões do CARF. Para mim, a questão da segurança jurídica se resolve pelo CTN. Eu acho que a gente esquece muitas vezes lá do nosso artigo 146, a gente esquece, como muito bem lembrou o professor Chueli, a gente já defende há muito tempo que o 112, em caso dessa dúvida objetiva, expressão também que eu aprendi com ele, resolve o problema das multas, não faz sentido, de novo, um empate, e eu já tive empates ou votos de qualidade, em que tinha, de um lado, a favor do contribuinte, conselheiros indicados ou formados na carreira de fiscal. Então, a aplicação do CTN resolveria muita coisa. Eu não acho que esse critério novo traz aquilo que eu tanto reclamo de segurança jurídica nas decisões do CARF. Mas é preciso que o CARF e o legislador pensem sobre isso, sim. Mas o CARF pode pensar sobre isso, na minha visão. Eu já escrevi um artigo sobre esse assunto, o artigo 146, o artigo 112, e o artigo 106, agora, também mais enaltecido, e o artigo 110 também, parágrafo único, poderiam dar uma interpretação para resolver o problema da insegurança jurídica que os contribuintes vivem na oscilação jurisprudencial da Câmara Superior. Queria aproveitar, antes das perguntas também, levantar um ponto que o Leonardo falou sobre a questão dos 60 salários mínimos. Ali nós não vamos ter só pequenos contribuintes. A gente pode ter grandes teses resolvidas em pequenos processos. A gente tem processos pequenos que se discute, por exemplo, insumos, né? Então, a gente não pode esquecer e ali foi dito, mas a DRJ deverá seguir os ditames ou as diretrizes do CARF. Quais? Só aquelas aprovadas em súmula? Isso é algo que também nós precisamos discutir, né? Porque muita coisa pode ficar no caminho da DRJ. Respondendo às perguntas, eu acho que essa questão dos embargos, eu ainda tenho dúvidas, eu também me confesso não ser um processualista, apesar de amar muito a matéria, eu ainda tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que não aplica retroativo, ou não deveria aplicar, por uma questão de coerência, mas eu tenho dúvidas sérias. Aplica, na minha opinião, retroativo só a questão da multa, mas, para mim, a multa já deveria ter sido retirada antes dessa mudança legislativa. Eu sempre defendi o 112, então, para mim, nada muda quanto aos casos passados. Os embargos, de fato, enquanto não findo o processo, ou a declaração de julgamento, né, e os embargos mostram que ele não terminou, deveria se aplicar o dispositivo em vigor. Temo por uma reação do tipo de não conhecimento dos embargos, depois dificuldade de subir esse processo, mas isso aí nós só vamos ver enfrentando um caso concreto. Mas me parece que, no caso dos embargos, se aplicaria sim. Eu já tive embargos curiosos, assim, do tipo, o processo, o julgamento original, perdi pelo voto de qualidade, e os embargos perdi por unanimidade, porque aquele ponto levantado era unânime, que não estaria omisso, não estaria contraditório. Nós vamos ter muito caso a ser enfrentado pela frente. Eu não lembro das demais. Eu acho que, até, de novo, por coerência da legislação processual, por manutenção de um ambiente de segurança jurídica, contribuinte e responsável, nesse caso, a vontade do legislador é que o critério de desempate passa a ser pró-contribuinte, ou pró-tese defendida pelo sujeito passivo. É isso. Eu não sei se... Eu não lembro demais, não estou falando. Eu vou tentar ver se eu também lembro. Mais uma vez, onde eu assino, Walter, me avisa aqui, já fica mais fácil. Estamos concordando demais hoje, tá até assustador. Eu não estou acostumado a ter concordância. Normalmente o pessoal vai contra o que eu penso, então fico feliz. Vou me mudar para Minas. Fica mais gostoso aí. Bom,
O responsável, acho que eu já respondi minha posição, quer dizer, para mim, pró-contribuinte é todo. Eu não consigo imaginar uma hipótese que eu mantenha uma exigência do sujeito passivo se a decisão foi favorável ao contribuinte. Então, me parece que isso resolveria a questão. Ou a provocação que o Leonardo me colocou com relação à Anafisco, aliás, bela provocação, porque mostra que jabutis aparece em todo lado, não é isso? Na fiscal é muito distinto. E também uma discussão de fiscal contra contribuinte, como se o fiscal tivesse interesse próprio que não fosse interesse do Estado. Isso tem um lado que me incomoda básico, ou seja, eu não consigo ver lead na matéria tributária porque, para mim, o fiscal tem a obrigação de aplicar a lei. Ele não tem interesse nesse meio aqui. Ele tem somente aplicar a lei. Mas não vou entrar nesse mérito. Respondendo, Leonardo, eu tenho que ser coerente para dizer que se houver um mínimo de pertinência, não me parece que o judiciário deva interferir. Vamos reconhecer, nós dois, que a pertinência, no caso, você cita de uma medida provisória sobre tributação de telecomunicações e composição do CARF, a pertinência está no mínimo minimorum. No entanto, ainda está no direito tributário. Então, talvez eu possa também aceitar isso se vier a ser aprovado. Espero que não. Eu queria mencionar, acho que é um ponto interessante, já que nós estamos agora aqui na BDCONSE, portanto, estamos falando em outros estados, eu não sei se todos sabem que aqui em São Paulo nós temos no TIT uma experiência muito antiga em que o voto de qualidade existe sim, mas ele não é dado, mas é dado pelo presidente, mas a presidência é alternada conforme câmaras pares ou ímpares. A presidência vem daquele que surge oriundo do contribuinte ou aquele que surge oriundo do fisco. E com isso convivemos há muitos anos. Então, dizer, não é uma coisa em si absurda essa solução. É uma alternativa que nós poderíamos cogitar também para o CARF, ou talvez mudar o voto de qualidade. Acho que foi bastante discutido aqui, é insistido, e o Leonardo tem toda a razão, quando diz que uma coisa é de onde você veio, outra coisa é dizer quem você representa. É um erro nosso falar representantes dos contribuintes, representantes do fisco. Porque se você representa, você não é imparcial, o que é a exigência que se faz quando você assume o cargo. Você está sujeito, inclusive, a sanções administrativas se você representar uma parte. Claro que você tem a sua história. Então oriundos do fisco, oriundos do contribuinte, está ótimo. Representantes de um e outro, não. Ali eles são todos julgadores. Aliás, não surpreende que na grande maioria dos casos, eu não vejo voto de qualidade. É muito comum, inclusive nos que eu perco, infelizmente, eu ver que eu perco não é por voto de qualidade, eu perco muitas vezes porque perdi mesmo, acabou, não consegui convencer. Walter, acontece também, né? Como também às vezes a gente ganha, a gente fala, olha, ganhei também, levando, ou seja, os jogadores parece que decidem de acordo com a sua consciência e os casos normais, eu vou chamar assim, terão decisões também sem o voto de qualidade. O empate tem surgido sistematicamente quando vem essas teses mirabolantes criadas pelas autoridades tributárias e que aí sim nós temos uma situação que principalmente na Câmara Superior acaba se revelando que fica de um lado e de outro, ou seja, uns que não acreditam minimamente, pegando o planejamento tributário, não acreditam em propósito negocial, não acreditam que nós temos cláusula anti-abuso, e outros que juram que o artigo 116 nos trouxe a tal da cláusula anti-abuso e que lei para quê, não precisa de lei nenhuma, e ficam isso. Então, aí vira uma questão de tese. Quando se trata na tese, é que vem o voto de qualidade. Acontece nas teses. É ali que nós temos um problema. Então, se nós temos que enfrentar alguma coisa, é enfrentar esse tema. Nós temos que, de algum modo, enfrentar e legislar sobre o assunto de um modo definitivo, como é que é o nosso direito. E parar com essa história de que sem lei nós vamos decidir de qualquer modo. Nós estamos hoje numa situação muito curiosa, porque as autoridades tributárias vêm lançando autos de infração sem lei, porque, ora, não precisa de lei. Eu não sei. Eu vejo esse estado de abuso, duas medidas provisórias que tentaram trazer propósito negocial para o direito brasileiro. As duas vezes o Congresso Nacional rejeitou isso. Como é que é possível, com duas rejeições do Congresso Nacional, o fisco dizer, olha, eu sei mais que o Congresso, porque, afinal de contas, qualquer sistema civilizado tem abuso, tem a questão da cláusula de abuso, então aqui também que tem que ter. O Congresso não sabe de nada. Que sistema é esse? Que democracia é essa que o nosso Congresso não pode falar o que ele pensa?
Nós, no Brasil, não queremos isso. Por quê? Porque nós temos a nossa cultura. Eu lembro uma coisa que eu citei o professor Gerdo Roth, não sabe que faleceu, sempre foi meu orientador, um cara muito querido. Mas, assim, eu lembro muito do professor Gerdo, Walter, quando eu era aluno da graduação ainda, e uma vez eu perguntei para o professor Gerdo o que ele achava dessa legalidade estrita que a gente tem. E eu, naquela época estudante, eu mostrava que na Alemanha não é assim, que na Alemanha é muito mais aberto, etc. E o Gerdo, com aquele sotaque dele alemão, veio me dizer, me explicar que a Alemanha é outro ambiente. Ele dizia, no Brasil, Schwery, sequer instrução normativa é seguida. Então, aqui nós temos que ter maiores rigores que em outros países. Não dá para importar soluções. Então, eu fico pensando, citando o professor Gerdo, para dizer, nós não podemos aqui no Brasil ter cláusulas anti-abuso, aberturas como essas, se o nosso fisco sequer respeita a instrução normativa. Se você é surpreendido, quando você segue um parecer normativo, de repente vem outro entendimento, o fisco muda de ideia. O Walter foi feliz, vamos terminar talvez com esse ponto, quando sequer a própria jurisprudência administrativa é seguida. Quando eles, e isso é comum, infelizmente, devo dizer, até perante conselheiros, é bastante comum eu ver votos de conselheiros que passam a rolar os requisitos para o ágio. Para o ágio é necessário A, B, C e D. Nenhum desses requisitos está em lei. No entanto, eles arrolam e passam a testar, eles criam os critérios e passam a testar os critérios como se os critérios estivessem na lei. Ou seja, o CARF veio hoje legislando, criando critérios e, pelo menos, ele daí vai aplicar o critério. Mas o que surpreende é que, quando vem uma nova decisão, o conselheiro cria outros critérios e testa outros critérios. E já pouco interessa os critérios que ele tinha criado no passado, porque agora ele tem novos critérios. Não tem, quer dizer, quando não se segue sequer a própria jurisprudência, como eu posso falar em cláusula geral anti-abuso no sistema brasileiro? Primeiro, temos que aprender a seguir a legalidade, depois a gente avança. Enfim, essa é a minha posição sobre o assunto. Com relação ao 106 e 112, eu acho que temos acordo, ou seja, parece, eu não sei que os três concordamos que a aplicação retroativa com relação às multas é mandatória. Seja invocando já o 112, seja agora o 106, o fato é que um juiz hoje, diante de um caso de um voto de qualidade, ele poderá, invocando o 112, para mim suficiente, invocando o 106, vai chegar à mesma conclusão de que o que se vai discutir dali em diante é apenas a exigência do tributo. Já não há que se falar em multa. Quero insistir, qualquer multa. Quero insistir, sim, mesmo a multa de ofício. Multa, é castigo, é chibatada. Não cabe multa, nenhum caso. Isso me parece algo tranquilo. Com relação aos embargos, eu acho que a única divergência, não é divergência que eu tenha do Leonardo ou do Walter, é, na verdade, muito mais ignorância, porque realmente eu não sou um processualista, mas eu tendo a acreditar, salvo o melhor juízo, estudando mais a matéria e aprendendo com os mestres, eu tendo a acreditar que se o processo não está encerrado, eu tenho que aplicar imediatamente a lei processual, a lei aquela fase. Não é possível um ato processual de hoje aplicando lei pretérita. Se o ato processual de hoje seja o último ato, aquele que encerra a fase administrativa, já é um ato processual. E parece que nesse encerramento da fase administrativa, a lei em vigor hoje é que deve ser aplicada. Mas isso sujeito a aprender dos demais. Bom, eu acho que pelo tempo que passou, já vou agradecer, da minha parte, pelo menos, o Luciano, o Laércio pelo convite. Espero que a gente continue outras vezes. Sempre é bom aprender com vocês. E obrigado, só dizer assim, Luciano, obrigado por ter me apresentado como professor da ABD Consul. Fiquei honrado aqui com esse título que eu acabei de ganhar. Eu já dei aula de algumas vezes, é bom usar o título. Obrigado. Imagina, professor, satisfação. Bom, alguma última observação antes de encaminharmos para o final? Laércio, professor Leonardo, professor Walter. Bem, eu só gostaria de agradecer ao professor Schwery, ao professor Walter por ter aceito o convite, ao professor Leonardo por nos ajudar a organizar o evento. Foi realmente muito proveitoso. Muito obrigado também pela oportunidade, Luciano. A ABD Conch sempre está de portas abertas para os grandes debates. E também gostaria de ressaltar, reafirmar o que foi dito aqui em relação aos conselheiros. Nós somos oriundos da fazenda do contribuinte, não somos representantes deles. Eu tenho plena convicção que os conselheiros e os contribuintes hoje
julgam com grande imparcialidade, são imparciais, se dedicam, estudam. Então, se tiver pressão, como estão dizendo, faz parte do nosso dia a dia. Já fazemos isso todos os dias. Não terá nenhum problema, nada irá modificar. Então, só reafirmar isso, que já foi dito pelo próprio professor Leonardo, passamos por um comitê de ética, por um comitê que realmente revalida, analisa a vida pregressa. Então, imoralidade, nós não trabalhamos aqui. Muito obrigado. Perfeito. É isso aí. Quero só finalizar, agradecer também a participação e parabenizar pela iniciativa do evento. É muito bom estar próximo desses professores desse calibre, como o professor Walter Lobato, como o professor Chueire, e salientar a importância desse tema, a ver que só nesta semana nós temos 5 lives programadas para tratar do voto de qualidade, com as formações mais variadas, e espero acompanhar todas elas para que esse debate resulte o mais maduro e amadurecido possível. Agradecer novamente pelo convite e parabéns. Eu também quero agradecer muito o convite, dizer que foi uma alegria enorme, uma honra estar com vocês aqui. E, como palavras finais, só dizer que eu acho que esse deve, de fato, ser, já que precisou chegar a isso, a abertura para uma grande discussão. E nós não discutiríamos se nós não tivéssemos, no CARF, conselheiros de tão grande envergadura técnica. Eu que organizo congressos e eventos, estou sempre convidando conselheiros, não importa por onde foram indicados, seja pelo fisco, seja pelas confederações e aprovados, ambos eles, pelo Ministério. Eu vejo a profundidade técnica de todos. Então, vamos usar essa profundidade técnica para poder aprimorar o nosso CARF. A existência do CARF é fundamental na nossa seara tributária. Mas mais fundamental que a existência do CARF é o estabelecimento de critérios que tragam de volta a confiança na interpretação da lei tributária. Sem ela, nós não vamos ter investimento, nós não vamos ter crescimento da economia, nós não vamos ter reforma tributária que dê conta. Sem segurança jurídica, não se caminha. Em um país do mundo, já que agora nessas discussões a gente trouxe experiências de vários países, é preciso dizer, e uma justa e linda homenagem que o professor Chueire fez agora ao nosso querido Gerd, é preciso dizer que, já que nós estamos trazendo tantas experiências de tantos países, que tal se a gente trouxer a experiência da segurança jurídica e da confiança na lei tributária? Mais uma vez, eu agradeço muito aos meus amigos nessa tarde tão bacana. Obrigado, gente. Olha, só um finalzinho aqui. Eu acho que o novo passo é caminhar para o pêndulo do meio. Ou seja, é claro que essa provocação da Unafisco não deve nem sequer levada a sério, não devemos perder tempo com isso. Mas, sem dúvida, precisamos repensar como é que deve ser o CARF. Eu não acho que nós vamos continuar nesse caminho por muito tempo. Walter disse que devemos experimentar, sim, mas eu acho que a gente tem que caminhar, perguntar como mudar a coisa. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que reforçar o processo de consulta. Eu acho que isso é uma coisa que nós estamos sentindo falta. Ou seja, boa parte do nosso campo de litigância é por conta das consultas que foram esvaziadas. Pessoal, que 99% dos nossos tributos são lançados por homologação, né? Então, o contribuinte tem que fazer toda a interpretação e rezar. Sim, ou seja, você poder fazer uma consulta e sem ter que rezar para que a consulta não seja julgada ineficaz, porque hoje o problema maior é esse, você faz a consulta e já tem a certeza de que ou ela vai ser negada ou vai ser ineficaz. Eu não me lembro, nos últimos anos, Walter, de uma experiência de uma consulta em que o entendimento que eu acreditava até correto fosse confirmado pelo fisco. Então, nós precisamos... O senhor me lembrou uma expressão de um político mineiro que dizia: só faça a pergunta se tiver certeza da resposta. Pois é, nós precisamos mudar essa cultura. Precisamos mudar isso para passar a ter... Porque certeza da resposta eu tenho se eu faço a pergunta. Se eu faço a pergunta porque eu acho que eu estou certo. Mas o problema o problema é convencer o fisco disso. Mas criar um ambiente positivo para isso, com transparência também na questão da consulta, algo paralelo a um processo
no ambiente da consulta, em que sejam ouvidos vários experts sobre o assunto, em que o físico se manifeste. Nós temos que valorizar demais a consulta, seria um campo bastante importante. Segundo, nós precisamos repensar o nosso tema de multas. As nossas multas são muito altas. E nós temos hoje uma hipocrisia, porque nós temos, ao mesmo tempo, a multa alta e o juro simples. Então, eu chamo isso de hipocrisia, porque todos sabemos que a multa é alta, mas como vai ser no longo prazo e os juros são simples, ela vai caindo. Então, a multa tem que ser alta para compensar isso. Precisamos resolver com essa história da hipocrisia que nós temos hoje. Ou seja, juros tem que ser juros e multas tem que ser somente multas. Não tem sentido falar em multa de 150%, 225%, aliás, nem 75% como uma multa por uma autoinfração. Nós temos que reduzir as multas barbaramente e, ao mesmo tempo, quando for devido, cobrá-las. Ou seja, a oportunidade, esse pêndulo, quando voltar, ele não pode voltar para onde estava. Nós temos que chegar ao pêndulo a um ponto em que nós passamos a ter uma relação daquilo que se chama enhanced relationship, uma relação físico-contribuinte num grau mais avançado, mais elevado. É isso que nós precisamos. É necessário que o contribuinte passe a ser tratado como um cliente. Cliente, porque o contribuinte é o cliente, afinal de contas. Ele não pode ser visto de cara com desconfiança. Tem que ter uma relação de confiança que, em princípio, o contribuinte é um cara sério que quer pagar suas contas. Aliás, a maioria de nós quer. A maioria de nós gosta. Eu acredito que a maioria de nós é honesta. Eu não consigo aceitar que empresas que atuam no mundo inteiro, no mundo inteiro, aqui no Brasil tem autoinfração enorme com 150% de multa. Porque será possível que eles são capazes de recrutar no mundo inteiro pessoas sérias e aqui só recrutam safados? Alguma coisa está errada. Muito obrigado pelo convite. Isso fica para um outro debate, então, o passo seguinte. Só para instigar aí a BDConst para os próximos debates, tem umas propostas super legais, por exemplo, suspender a exigibilidade no caso de empate até o julgamento em primeira instância do Poder Judiciário, ou outro caso, a nossa velha multa de tirar, a velha luta de tirar as multas no caso de empate, quer dizer, é possível construir. O que as emendas estão fazendo agora, citadas pelo Leonardo, é essa disputa que o professor Sérgio André chama de Fla-Flu. Eu nem posso chamar de Cruzeiro, aliás, nem posso falar de futebol ultimamente. Disputa de um lado ou de outro, ou seja, vamos jogar o pêndulo para lá ou vamos correr no Congresso e jogar para cá. A gente vai perder uma grande oportunidade. Perfeito. Professores, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, professor Chueire, professor Leonardo, professor Walter Lobato. Agradecer ao Laércio também, por toda a iniciativa e o trabalho desempenhado. Agradecer a todos que assistiram a esse webinar. Deu muito certo, foi algo que realmente surpreendeu, ainda mais no feriado, e eu posso dizer que certamente faremos outros. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez e um ótimo final de feriado para todos aí. Grande abraço, encerra-se aqui.